Olá pessoal, eu sou o Ronald Fluminhan, sou diretor científico da SBACV Nacional e a gente tem o prazer e a honra de contar aqui hoje com a presença do Dr. Fernando Lamana. O Dr. Fernando Lamana é um cirurgião plástico conhecidíssimo lá em Belo Horizonte, BH, um dos cirurgiões que mais opera cirurgia plástica na região, no Brasil todo. E a gente tem o prazer de ter você aqui hoje. Obrigado, Fernando, por estar aqui com a gente. A ideia hoje, eu queria que você se apresentasse primeiro, né? Contasse para o pessoal aí qual que é a sua rotina, como é que você chegou até aqui, e aí a gente vai bater um papinho sobre a vascular e a plástica. Dr. Ronald, é um prazer estar aqui com vocês. Eu sempre gosto muito de vir a São Paulo. Fiquei muito feliz com o convite da sociedade, né? Então eu fico muito feliz com a presença aqui. Eu sou lá de Belo Horizonte, eu sou de uma família de cirurgiões plásticos que são do interior de Minas Gerais, que vieram para Belo Horizonte há cerca de 50 anos e que se situaram lá, e a nossa família tem 50 anos mais ou menos de cirurgia plástica dentro de Belo Horizonte. Então são 3 cirurgiões plásticos lá, são mais ou menos 3 gerações, né? Legal. Um tio um pouco mais antigo, que antecedeu todo mundo, depois veio meu pai e depois eu. E a gente está lá na Plástica Mineira. A família tem algumas questões, uma história interessante dentro da cirurgia plástica mineira, porque lá no hospital da nossa família é um centro de formação de cirurgiões plásticos, né? Que legal. Então o meu tio construiu o nosso hospital, lá o hospital da família tem 42 anos, e lá sempre funcionou, tem mais de 42 cirurgiões plásticos que já se formaram lá. E a lipoaspiração começou lá em Minas Gerais, então assim, é um local bem inovador na plástica mineira. Que bacana. Então, além de assistência, vocês praticam bastante a educação médica, que é um tema muito interessante aí pra gente. A sociedade está sempre voltada a isso. A gente até teve discussões agora há pouco tempo sobre a nossa matriz de competência do programa de residência. Vocês têm algum programa de residência vinculado ao hospital? É um curso de pós-graduação? É uma extensão? Como é que vocês fazem lá, Fernando? Tradicionalmente, no início, há cerca de 30 anos atrás, 40 anos atrás, a formação médica não estava as matrizes de residência não estavam tão bem definidas, então os cirurgiões faziam muito residência acompanhando os serviços, e ficava acompanhando o serviço durante 10 anos, depois faziam prova de título. Aí, eventualmente, o serviço de lá se cadastrou com a Feluma, e ficou, que é uma fundação hospitalar lá de Belo Horizonte, e ficou cadastrado lá até alguns anos. Atualmente não tem mais ingresso de novos residentes, já tem alguns anos que não tem, mas existe ainda o ingresso de várias pessoas como aspirantes, né? Pessoas que querem, cirurgiões plásticos que querem se aperfeiçoar. Hoje a gente recebe muito mais cirurgiões plásticos que querem aprender as novas técnicas de cirurgia plástica, o remodelamento costal, o argoplasma, né? Então, além de formar esses 42 cirurgiões plásticos, tem outras dezenas que vão muito lá prestigiar a gente. Que bacana, que legal. E como é que você vê, assim, a gente cuida, você me desculpe o coloquialismo aqui, mas a gente cuida de encanamento, vocês cuidam da pele, do que fica mais bonito, e eventualmente o vascular. Agora, a gente tem uma preocupação estética também, preocupação do visual, do curativo, do aspecto final da pele, enfim. Mas o que você diria para o vascular, algum ponto-chave, uma dica, o que a gente precisaria tomar cuidado na nossa cirurgia, no intraoperatório, que eventualmente seria fundamental e a gente não costuma prestar atenção? O que eu mais observo, assim, é engraçado essa pergunta, porque eu acho que a maturidade do cirurgião ela vai evoluindo ao longo da vida, e tem várias coisas que você evita durante um ato cirúrgico que você já sabe que elas vão levar você à complicação. A principal de todas é a tensão de pele, né? Então, o cirurgião plástico é inimigo da tensão de pele. A gente sabe que as suturas feitas com muita tensão, toda a aproximação de retalhos, de tecidos que for feito com muita tensão, isso gera uma isquemia de tecido, isso gera uma deiscência. Então, assim, acho que o mais importante é evitar a tensão de pele, né? Além da tensão de pele, a gente observa que não só juntar a pele muito forte, mas a montagem do subcutâneo, a montagem dos tecidos, né? Os pontos que isquemiam muito acabam levando a necrose, né? Sem dúvida. E às vezes a gente está num centro de formação, né? Eu sou professor universitário lá na Escola Paulista também.
e às vezes o pessoal tem aquela ânsia de encerrar logo, de terminar o procedimento, já quer fazer logo o ponto na pele, né? Mas tem uma série de etapas que a gente não vê ali. Isso é importante para o paciente também, que está nos ouvindo, porque não é só o que a gente está vendo, né? A cirurgia ela tem uma série de etapas que a gente acaba não vendo no final e que são, como o doutor Fernando comentou, fundamentais para um bom resultado. Então, desde o médico do vascular até o paciente ter consciência disso também, né, Fernando? Que bacana. E como é que você faz? A gente vê hoje, Fernanda, tem uma preocupação grande, né? Qualquer hospital aqui em São Paulo, em Belo Horizonte também, com certeza, ele tem um protocolo estabelecido de prevenção de tromboembolismo venoso, que é a terceira causa de óbito cardiovascular no mundo, né? Só perde para infarto e para AVC. É a causa de óbito evitável mais frequente em qualquer paciente internado, por qualquer motivo. O paciente internou, a causa de óbito que você consegue evitar mais frequente é uma embolia de pulmão. Então, como é que vocês na plástica, que tem lá cirurgias que às vezes demoram um pouquinho, né? Vai lá 2, 3 horas de cirurgia, enfim, às vezes até um pouquinho mais. Como é que vocês costumam avaliar esse risco de embolia? Que vocês lidam com isso? Tem algum vascular que acompanha com vocês ou vocês já estão habituados a isso? Como é que é, Fernando? Eu lembro que nos meus primeiros congressos de cirurgia plástica, em torno de 2010, 2011, estava começando a ter um concílio muito grande entre a Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica e a Sociedade Brasileira de Cirurgia Vascular. Então, nessa época, a gente começou a receber muitos cirurgiões vasculares nos nossos congressos, porque a gente estava começando a definir de forma mais robusta os nossos protocolos de prevenção de TVP. E a gente foi ouvir de quem entende, que são os cirurgiões vasculares. E eram muitos. Todo o congresso de cirurgia plástica sempre tinha muitos cirurgiões vasculares trazendo. E os nossos guidelines, a gente não tem uma evidência científica tão robusta dentro dos estudos de cirurgia plástica. Então a gente usa os estudos de cirurgia vascular. Que interessante. Então toda a nossa prevenção, a prevenção de tromboembolismo venoso em cirurgia plástica, ela é baseada na cirurgia vascular. E isso é importantíssimo, porque o que gera óbito, né, que é o pior desfecho possível numa cirurgia, dentro da cirurgia plástica, é sangramento e TVP, sangramento, TVP levando a TEP e embolia gordurosa. Então esses são os três principais e mais temidos causas de óbito em cirurgia plástica. E a TVP, TEP, são as formas que a gente mais consegue atuar. Então a gente buscou lá na cirurgia vascular, e hoje a gente usa um protocolo de 5 passos, né? São 5 mecanismos que a gente usa para prevenir a TVP e a TEP. Então um é a hidratação, hidratar bastante. Né? O segundo é o uso de meias compressivas, a bota pneumática que a gente usa durante a cirurgia, durante a internação hospitalar. Então, assim, existe uma bota de compressão pneumática intermitente que gera, né, que vai bombeando o sangue e reduz o risco de trombose. A gente usa também a deambulação precoce, que a gente parece uma coisa simples, mas o simples nem sempre é óbvio, a gente sempre tem que trazer o simples de volta. Então, o paciente que operou tem que andar, tem que mexer a perna, tem que fazer bastante movimento da panturrilha para evitar a trombose. E além disso, a gente tem a prevenção farmacológica, né, que a gente usa a enoxaparina, né, o Clexane, o Versa, a gente usa pelo menos 6 seringas nas cirurgias de médio porte e grande porte. E em alguns casos a gente estende a anticoagulação com xarelto por mais ou menos um mês, em alguns casos mais selecionados. Perfeito, eu acho ótimo você falar isso. Outro dia me convidaram para conversar sobre profilaxia de tromboembolismo venoso, com uma outra especialidade, e o pessoal ficou muito preocupado em usar anticoagulante em pós-operatório, por exemplo, cirurgia bariátrica. Então, é uma cirurgia de grande porte, de médio porte, e o pessoal, algumas equipes questionaram, falaram, não, eu não uso, tenho 50 anos de cirurgia e não uso anticoagulante porque eu tenho medo de sangramento, enfim, nunca tive um caso de embolia. Mas, enfim, as evidências não falam exatamente isso, né? Elas falam muito mais a favor do protocolo que vocês estão lidando aí no seu serviço lá, que para casos selecionados, é claro, com um risco de tromboembolismo maior, você precisa sim usar o anticoagulante e isso não aumentaria o risco de sangramento, que é uma preocupação de vocês, né? Eu vou te falar, eu opero quase 500, ano passado eu operei 480 pacientes, usei profilaxia em praticamente todos e não tive nenhum hematoma. A gente tinha mais hematoma quando a gente usava o anticoagulante no dia da cirurgia à noite. Aí, eventualmente, a gente tinha algum hematoma. Quando a gente começa no dia seguinte ou da cirurgia, né, a gente não... Aí é
realmente são raros os casos de hematoma que a gente tem. Exato. A vascular, ela não costuma ter medo de anticoagulante, né? A gente opera cirurgia arterial, você tem que anticoagular, senão vai entupir tudo, enfim. Então, o vascular não tem medo de anticoagular, de usar o anticoagulante habitual. Mas quando a gente vai falar isso em outras especialidades, eventualmente o pessoal tem esse receio, né? Com razão, claro, de ter um sangramento, de ter um evento adverso. Mas eu acho que ninguém mais do que a plástica para ter uma preocupação com hematoma, com sangramento. Então é muito bom ouvir isso de você, que como cirurgião plástico usa e preconiza sempre que indicado o anticoagulante. Bacana, muito bacana. Eu acho que a gente tem tão poucas formas de proteger a nossa paciente, que quando a gente tem essas formas, a gente não pode fugir disso. Exato, perfeito, perfeito. E como é que você lida, falando nisso, né, na prevenção de tromboembolismo venoso, enfim, desses riscos associados à cirurgia, vocês costumam prolongar muito isso depois que o paciente vai para casa? Porque ainda tem um certo risco, né? O pessoal acha que, foi para casa lá com 2, 3 dias de pós-operatório, já acabou o problema. Não é bem assim, né? Então tem a recuperação depois, em casa, todo o cuidado. Como é que você orienta isso para o seu paciente? Olha, geralmente o que a gente sempre orienta é que quando o paciente vai para casa, ele tem que sempre se movimentar bastante. Então, além dele continuar tomando o Clexane, né, o anticoagulante, a enoxaparina, pelo menos 6 dias de pós-operatório, em uma dose diária, ele tem que continuar se mexendo e andando, né? A gente sabe que a deambulação, que a mobilidade prolongada, ela é dos fatores lá da tríade de Virchow. Você que é professor universitário, você deve ensinar muito a tríade de Virchow. Eu ainda falo bastante. É isso mesmo, perfeito. É ótimo isso. Até quando o paciente nem vai fazer cirurgia, mas enfim, às vezes o paciente me liga e fala, pô, Ronald, eu vou viajar, ficar muito tempo no avião, o que eu preciso fazer? Preciso tomar remédio? Preciso tomar anticoagulante? Na maioria das vezes não precisa. Mas a gente precisa lembrar das coisas óbvias, como você falou, né? Hidratar bastante, deambular e usar elastocompressão se não tiver uma contraindicação. Então, o óbvio não é tão óbvio assim, né? A gente precisa lembrar isso sempre para o paciente, enfim, para quem está sendo orientado quanto a isso. Tem 2 fatores que são legais, eu acho, comentar. Um deles é que as pacientes que a gente recebe de fora do país, que vão ser submetidas a cirurgias maiores, a gente tem orientado elas a realizarem duplex scan venoso depois que elas chegam de viagem. Então, às vezes, a paciente vem do exterior, passa por um voo de 11 horas, 12 horas, 8 horas, fica muito tempo com imobilidade, né, durante o voo, e aí chega que às vezes fez uma TVP na perna, está começando um processo de trombose que pode não ser diagnosticado e eventualmente evoluir para um TEP. Então, a gente tem recomendado essas pacientes a fazerem um duplex scan assim que elas chegam. Como que você vê essa? Eu acho que você tocou num ponto-chave que a sociedade lida bastante, que é o check-up vascular. Então, o pessoal, por exemplo, fala do check-up, quando você vai fazer um check-up anual qualquer, nem colocando uma especialidade, ninguém esquece do coração, vai ver o coração. Mas quem é que nesse check-up vascular avalia a carótida, por exemplo, para ver se tem uma estenose? Quem é que avalia a parte venosa para ver se tem trombose venosa? Quem é que avalia a parte de varizes? Enfim, muito pouco, né? Então você tocou num ponto-chave. É claro que quando a gente fala em nível populacional, né, para rastreamento, por exemplo, de política pública, a gente infelizmente não tem esse recurso para aplicar para todo mundo. Mas entendo o recurso, uma paciente que vem de fora, de outro, se você puder, é muito bem-vindo, né? E digo mais, como um outro colega especialista me disse, Ronald, se eu tiver suspeita de trombose uma vez, não faça só o exame bilateral, faça em cavo ilíaco também, porque se eu tiver uma trombose mais alta em veias abdominais, eu quero que você faça o diagnóstico, não deixe de avaliar isso. Então tem essa discussão também, não sei se você já viu isso ou não, é que agora a gente não vê tanto, mas enfim, o pessoal até questiona, poxa, mas é uma suspeita de trombose, então alguns colegas acabam avaliando só um membro, só aquele membro que tem o sintoma. Mas a gente precisa lembrar que tem 1/3 dos casos que a gente tem trombose no membro contralateral que não tem queixa, que não tem edema, não tem dor. Então não deixe de fazer o exame bilateral, pelo menos se você for fazer um ultrassom venoso para ver trombose, né? Você sabe que no ano passado eu operei uma paciente chamada Alessandra, vou até mandar um abraço para a Alessandra. E a Alessandra, ela apareceu com uma queixa de dor no membro inferior, acho que foi direito, e eu pedi um duplex do membro inferior direito. Aí ela fez o duplex e não tinha nada. A colega aproveitou para fazer um duplex no esquerdo, e ela tinha uma TVP no membro esquerdo. Exato. Então assim,
curiosamente, um membro que era assintomático, ela não tinha nenhum sintoma. Ela estava no 25º dia de pós-operatório, está super bem, teve só uma TVP localizada, não precisou nem de internação hospitalar, tratou em casa. Mas realmente, Mas como é bacana ouvir isso de quem opera, de quem tem esse tipo de complicação, a gente brinca, né? Que só não tem complicação quem não opera, não é verdade? Não pode deixar de cuidar do paciente por conta disso, não pode deixar de avaliar completamente o seu paciente por conta disso. Você fez muito bem, é uma ótima lembrança aí. É super bacana isso. E o check-up vascular também, a mensagem nossa da sociedade é que se for fazer o seu check-up, faça também o seu check-up vascular, não deixe de avaliar isso. Procure um cirurgião vascular habilitado, enfim, que consiga fazer isso para você e avaliar essa parte também para você. O que você sugere, Dr. Ronald, de como protocolo, porque na cirurgia plástica assim, de pré-operatório para o paciente de risco vascular habitual, o paciente normal, você sugere a gente acrescentar alguma coisa no nosso pré-operatório, nos nossos exames de pré-operatório? Talvez um duplex de carótida? Então, eu vejo, assim, de novo, pensando num paciente particular, em consultório, uma cirurgia eletiva de baixo risco, moderado risco, né? Como entraria uma cirurgia plástica menor, eventualmente uma associação de duas plásticas, ou no nosso cenário da vascular, um paciente com cirurgia de varizes, não tem nenhuma evidência robusta internacional que exija que você faça isso. Mas se você me perguntar, Ronald, o que você faz na prática? Então, o meu paciente chega e fala, Ronald, eu não quero ter complicação, evita. Então, eu faço sim, eu faço. Se ele nunca fez na vida, eu pelo menos indico um ultrassom de carótida, além daquela avaliação de risco habitual que a gente faz. Eu brinco com o paciente que é o termômetro da circulação, porque ali você consegue ter noção do risco cardiovascular dele, você consegue ter noção de se ele tem algum espessamento de parede arterial, se tem algum risco cardiovascular maior, tá? Então, não tem, se você for ver evidência médica global, não justificaria, mas no nosso paciente ele quer ter o menor risco possível. Então, acho que o custo é relativamente baixo, né? Não é um exame acessível, você consegue fazer em várias regiões, não tem um serviço médico praticamente hoje em grande centro, em BH ou aqui em São Paulo, que não disponha de um ultrassom vascular. Então, não tem por que se privar o paciente dessa possível prevenção, você entendeu? E eu tive um caso recente, você falando dos seus casos, né? Não vou comentar nomes aqui, mas enfim, tive um caso recente que uma paciente veio para mim depois de uma complicação, enfim, passou com outro colega, teve uma complicação que poderia acontecer, mas ela não ficou satisfeita, acabou vindo com a gente e a gente acabou fazendo um diagnóstico mais grave ainda. Ela veio por uma complicação de uma cirurgia de varizes, foi resolvida, enfim, mas a carótida dela tinha uma lesão super grave, super importante, que acabou evoluindo com uma cirurgia de carótida. A gente acabou precisando indicar uma cirurgia de carótida nessa avaliação de varizes que tinha passado batido. Então, isso acontece. A gente não pode deixar de lado. Por isso que eu sempre, pelo menos, um ultrassom de carótida eu acabo pedindo para os meus pacientes. Da perspectiva das varizes, da insuficiência venosa crônica, como que você vê o paciente de varizes no pré-operatório de cirurgia plástica? Até qual ponto você acha que a gente deve pisar no freio e falar, opa, esse paciente primeiro tem que fazer a cirurgia de varizes, tratar suas varizes, até porque a insuficiência venosa crônica é um fator de risco para a estase sanguínea e para a TVP? Exato. Como que você... A gente brinca, essa é uma pergunta bem frequente, sabia, Fernanda? Né? É uma dúvida muito boa. Porque o paciente pergunta, poxa, eu tenho varizes, eu vou ter trombose? Tenho risco de ter trombose? Quanto que é isso aí? Normalmente a gente fala que é 0,5% o risco de trombose. Não dá para falar que não tem um risco a mais, você tem. É 0,5%. Tá, mas e se acontecer com você? É 100%. Concorda comigo? Não é? Então é isso que a gente brinca com o paciente. Se acontecer com você é 100%. Não é para acontecer, né? Ou pelo menos a gente tem que fazer o máximo para que não aconteça. Então a gente sempre pesa o risco e o benefício. Ver o que está incomodando mais o paciente. Eu brinco com o paciente no consultório que a gente cuida do doente. A gente não cuida do exame ou da doença, enfim. Cuida do paciente. Então, o que está mais incomodando ele é a parte da plástica, é a parte da vascular, da varizes. O que está mais incomodando ele, a gente vai tratar primeiro. E aí, o que está incomodando um pouco menos, a gente acaba vendo num segundo momento. Então, é possível deixar varizes para cuidar depois de uma plástica, eventualmente? É possível, não é nenhuma heresia fazer isso, né? Mas a gente tem que ver o que está incomodando mais ele, o que está desestabilizando a qualidade de vida dele primordialmente. É isso que eu falo sempre.
Ótimo, bom que eu estou aprendendo também. Imagina, a gente está trocando figurinhas aqui só. Ronald, tem mais uma coisa que eu acho que eu tenho visto recorrentemente no meu consultório, com o uso muito recorrente das nossas pacientes de implantes hormonais, eu tenho observado um aumento da incidência de pacientes minhas que já tiveram episódios prévios de TVP. Então, por exemplo, ontem foi sexta-feira, eu estava no meu consultório, sexta-feira eu faço primeiras consultas. E ao longo do meu dia inteiro eu tive 2 pacientes jovens que já haviam tido episódios de TVP. E as 2 tinham feito algum tipo de terapia hormonal, uma com um implante hormonal e outra com um anticoncepcional oral. Então, nessas pacientes, normalmente eu sempre encaminho para um colega vascular ou para um colega hematologista para fazer um screening, um rastreio para ver a presença possível de uma trombofilia, de alguma questão, até para eu entender se essa paciente teve uma TVP no contexto do uso exclusivamente do hormônio ou se ela tem um risco aumentado por alguma trombofilia. Como que vocês fazem na cirurgia vascular? Eu acho que você tocou num ponto chave aí, que hoje tem muita gente usando reposição hormonal, né? Às vezes, outro dia a gente foi operar varizes numa paciente, não é nem reposição hormonal, mas veja, as pessoas estão usando medicações, estão usando implantes que são medicamentos e não estão tratando isso como medicação. Olha que loucura, né? A gente marcou uma cirurgia de varizes, um endolaser de varizes, e aí chegamos na véspera, o anestesista Ronald, vamos ter que atrasar um pouquinho a cirurgia. Mas por quê? A paciente tomou Ozempic na véspera. Ela falou para mim que não usava nada, não tomava nada. Eles até brincaram, poxa, você não conversou com sua paciente? Eu falei, lógico que eu conversei, muito com ela. Mas ela me disse que não tomava nenhuma medicação, olha só. Aí eu cheguei e fui perguntar para ela, poxa, você não falou que não tomava remédio? Não, mas eu não tomo, doutor. Eu falei, mas você não usou Ozempic? Ah, não, mas Ozempic não é remédio, eu não preciso nem de receita. Essa foi a resposta da paciente. Eu falei, então, a gente precisa lembrar que até essas medicações são sim medicamentos. Elas têm efeitos biológicos, óbvio, claros, né? E que implicam num risco cirúrgico, enfim, no risco de um procedimento. Então, você, paciente, comente sempre com o seu médico tudo que você use de medicação, mesmo aquilo que você acha que não é remédio. Então, isso é importante comentar na cirurgia, enfim. E com relação aos implantes hormonais também, o pessoal acha que é estético, que é só um manipulado que o endócrino passou, enfim, que outro colega passou, e que aquilo não encara aquilo como medicação. Então, sim, precisa avaliar. Tem algumas reposições, algumas medicações que aumentam sim o risco de tromboembolismo venoso. Não é só isso que vai aumentar, precisa ver o risco do doente e da cirurgia, né? Como a gente avalia o risco de tromboembolismo venoso. Então tem o risco inerente do paciente, se ele é mais obeso, se ele, enfim, tem outros riscos relacionados, como a trombofilia que você falou, e o procedimento que ele vai ser submetido, né? Aquele trauma cirúrgico, quanto tempo vai ser lá. Então acho que super válido o que você comentou, tem que fazer sempre essa avaliação de risco de tromboembolismo, sim. Muito bem colocado. Acho que é isso. Vamos agradecer então aqui a presença do Dr. Fernando Lamana. É um prazer enorme contar com ele aqui. Espero que ele venha outras vezes. Obrigado, Fernando. Até a próxima. Fiquei muito feliz com o convite. Muito obrigado. Foi muito bom. Foi muito enriquecedor para mim. Com certeza isso vai ser, eu vou levar dessa conversa muito benefício para os meus pacientes e os colegas cirurgiões plásticos que assistirem também vão aprender muito. Obrigado, Fernando.